tarde, pessoal. Povo lindo de Deus. Que saudade. Uma semana pra mim é muito ficar longe de vocês. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde, amiga. Tudo bem? Bem, boa tarde, pastor David. Boa tarde, gente. Mais uma vez eu quero agradecer a vocês a presença, agradecer a vocês por esse convite, agradecer a Deus, os nossos líderes, pastor Delgo, pastor Renato, que nos permitiram estar aqui. É um grande prazer estar aqui com você. Muito bom. Como motivo, né? Até eu, gente, tô aqui assim, não vamos ter que continuar esse assunto dessa pregação aí no rádio, não é errado, né? Nada mais lindo do que o testemunho. Nós falamos semana passada, o pastor falou da questão da dependência química, o livro que ele está lançando, e aí ele estava contando como iniciou o ministério dele. Gente, vocês já pararam para pensar? Eu prego também, pastor, mas nunca preguei com as vaquinhas, não. Não, antes de mais nada, gente, você se conhece pessoas que tá no mesmo, né, cenário que o pastor passou. Manda esse podcast para as pessoas. Compartilhe, porque Deus está fazendo grandes coisas. É grande coisa, não é pouco, é grande coisa, sabe? É virada de chave. E não é à toa que o pastor está aqui. Sabe? Não foi a gente que convidou, pastor. É Deus que convida. Aqui é Ele que convida. Então, Ele é um Deus de propósito, direcional. Então, Ele já sabe aonde ia atingir. Ele sabe quem coração ia atingir, né? Então, continua contando para nós, pastor, como foi ali. Nós paramos falando sobre. O pastor já estava ali, fez uma clareira, uma igreja ali. Pauzinho lá, né? O sal, né? E a gente começaram a sentir falta dele. Isso. Lembrando que tudo isso eu tinha muito medo e muita vergonha, né? De falar em público, de falar com as pessoas, mas a palavra de Deus, ela estava queimando de uma forma tão intensa no meu coração que eu queria tentar ou aprender a transmitir de alguma forma. E esse foi o meu meio. É claro que a forma que Deus vai ministrar e ensinar para outras pessoas, vai iniciar o ministério de outras pessoas, é claro que vai ser diferente. Ninguém vai começar iniciando seu ministério pregando para animais, para gado, como foi no meu caso. Ou talvez sim, né? Talvez sim, muita gente vai se especiais, pastor. E hoje, né, é um grande homem usado por Deus, pastor de excelência, né? Comanda ali, né, a Restaurar de Jaraguá. Então, e vamos lá. Lá, enquanto eu comecei a falar, eu escrevi, por exemplo, à noite algumas coisas que Deus ministrava ao meu coração, baseado naquilo que eu estava lendo, meditando, e à tarde, no outro dia, eu ia para esse local, onde eu já tinha construído lá. Cada dia eu fazia um pouquinho, sabe? Até que ficou pronto. Tinha lá uns 10 a 15 membros, que era galho colocado, enfincado no chão, uma madeira lá que eu colocava a Bíblia em cima e eu começava a falar. Como eu estava dizendo no último podcast, os meus companheiros de tratamento, no processo de tratamento para dependente químico, eles começaram a sentir a minha falta. E aí, então, até que um deles chegou e me falou: se você não falar o que você está fazendo, eu vou contar para os pastores. Olha isso. Eu acho que ele está fazendo coisa errada. Exatamente. Eu não me ajudo. Sim. Só que, na verdade, talvez não, porque ali, nesse momento, eu já estava ajudando os que chegavam. Então já. Eu já estava obedecendo os pastores. Fazia tempo já, né? Há um tempo. Se fosse um negócio, não. Eu só perguntou. Acho que é curiosidade mesmo, né? O ser humano não tem isso, né? Não. Até que eu falei, não tô fazendo nada, passou mais um dia ou 2 dias, tá, e ele incomodado com esse fato de eu desaparecer. Um dia eu falei pra ele, falei assim, é o seguinte, eu vou num lugar, você não vai falar pra ninguém, eu vou deixar você ir comigo, mas você vai ficar totalmente em silêncio. Desci pra esse local. Era mata, né? Então ninguém via de fora.
E aí eu falei assim pra ele: você vai ficar sentado atrás de mim para que eu não te veja e você não vai abrir a boca para falar nada. Sim. E tá. Coloquei a Bíblia lá e comecei a fazer aquilo que eu estava fazendo quase todo dia e tal. Comecei a falar da palavra de Deus, daquilo que eu estava entendendo. Passou aquele dia. No segundo dia, veio ele mais um. Falou assim, eu falei pra ele, aí eu comecei a brigar, falei, não era pra você ter falado, não sei o que, se você não deixar nós dois ir, eu vou contar pros pastores. E aí eles usavam esse, né, esse meio pra me convencer. Essa ameaça. E aí, ameaça santa, né? Aí veio 2 no segundo dia, daqui a pouco tinha 4 pessoas, daqui a pouco tinha 5 pessoas, até que um dia tinha aproximadamente umas 15 pessoas atrás de mim. E eu exigia que todos ficassem em silêncio e eu não podia olhar para eles, porque se eu olhasse para eles eu ia ficar com vergonha. Perdi o foco. E aí então eu comecei a falar do amor de Jesus ali naquele dia e Deus me tomou de uma forma muito intensa. E em um determinado momento, eu não sei exatamente por quanto tempo que eu já estava ali falando da palavra de Jesus, quando eu olhei para trás, todos eles estavam chorando. Meu Deus! Olha isso! Que bênção! Como Deus é lindo! A partir dali, os pastores me chamaram, eu comecei a falar da palavra de Deus dentro do Esquadrão da Vida. Isso faz 15 anos. E de lá até hoje, nunca mais eu parei. Olha isso. Aí eu te falo, né? Deus faz. Deus faz. Ele faz. E a gente não entende. Ele só precisa do quê? De um coração disponível. Sim, e como a gente já disse num podcast aqui, é respeitar o limite do outro. Sim. Né? Então, o tempo. Por quê? Né? Pastor, teve um tempo para isso. Existiu um tempo. Até Deus fala assim, agora ele tá pronto para atender um. Agora ele tá pronto para 2. Como o pastor tirou a mão dele e deixou Deus comandar, se fosse nossa mão, vamos trazer todo mundo e vamos pegar, vamos ver o que vai dar. É nossa mão. Sim. Com certeza, às vezes, ia se frustrar, talvez ia parar. Exato. Não ia dar certo. Não dá porque não deu. Mas Deus foi trabalhando, porque quem conduzia era e aí você vê, mais uma vez, o processo. Existe, gente, para tudo existe um processo. E o que a gente mais vê hoje, o que eu mais vejo, pastor, me deixa muito triste, são pessoas pulando o processo. Sim. Até dentro da igreja. Às vezes, e eu não falo que nem é por mal, não. A pessoa chega, ela começa a sentir aquele ápice do amor de Jesus e ela quer fazer, ela quer acontecer, ela quer para ontem. E isso também barra o processo, porque às vezes você precisa subir degrau por degrau até chegar, para chegar ao pastor hoje. Porque às vezes é confundido a emoção, às vezes a emoção confunde demais as pessoas, o nosso chamado, e isso é perigoso. É perigoso. Porque eu sou uma pessoa que eu sou muito assim, criteriosa. Eu acho que a pessoa, principalmente pessoas com chamado fortes, com testemunhos fortes, não dá para já cair de paraquedas sendo um pastor, sendo um obreiro, sendo um levita, não. Precisa passar pelo processo. É por isso que, às vezes, as pessoas não entendem o fator submissão. Nós precisamos nos submetermos, primeiramente a Deus e a todas aquelas pessoas que Deus coloca no nosso caminho para nos direcionar. Porque se nós nos submetermos a Ele, Ele vai direcionar para o caminho que Ele quer. Então, é porque assim, o ministério em si, qualquer chamado, a pessoa ela vai ter, em primeiro lugar, convicção daquilo que Deus chamou ela para fazer. Sim. O chamado, ele é baseado na convicção. E só dar uma pausa, só um minuto. Sim. E geralmente não vai ser confortável. Com certeza. Não vai ser na sua área de conforto, porque é onde que Deus trabalha mesmo para te moldar, né, no seu chamado, não é? É necessário, né? Isso envolve
a submissão. Sim. Porque se eu não me submeter a passar por todos esses procedimentos, passar por todas essas etapas, esses degraus que vocês estão dizendo, se eu não me submeter a isso, não tem como eu chegar até um determinado momento ou tempo que Deus quer ou tem para nós. E a maior dificuldade das pessoas hoje é se permitir viver essas etapas. Sim. Deus, ele não pula a etapa e não deixa ninguém em confusão. Se Deus te chamou para algo, eu tenho isso a dizer para todos que estão nos assistindo agora. Se Deus te chamou para algo, pode ter certeza que ele vai testificar no seu coração e eu vou além, ele vai te preparar para isso. E vai te capacitar para aquilo que te chamou, né? Com certeza. E talvez isso leve tempo. Não vai ser do dia para noite. Exatamente. Né? Então nós temos que ter essa consciência, essa convicção que tudo faz parte do tempo e do propósito para você chegar aonde ele quer que você chegue. E pastor, como... Vou perguntar, porque tem pessoa que vai querer fazer essa pergunta. Como o senhor saiu da pregação do pasto, vamos assim, para restaurar lá da Jaraguá? Como foi esse processo que Deus colocou, né, a pastora no caminho? Como que foi, pastor Renato? Após eu passar por esse processo, sair da comunidade, aí eu não conseguia mais ver pessoas necessitadas na rua sem fazer alguma coisa para tentar ajudar. Queimava no coração. Queimava no coração. E aí eu comecei a encaminhar pessoas para tratamento de dependência química. Eu começava a encaminhar, e como o único meio que eu conhecia era através da comunidade terapêutica que eu trabalhava, eu ia nas repartições públicas tentar uma vaga, até chegar um momento de ninguém mais queria me receber, porque eles diziam assim, que eu não tinha o direito de levar ninguém para tratamento, porque eles tinham que querer por si só. Só que eu na rua ficava tentando convencer eles de ir. Olha, isso é muito importante. Muito. Gente! Isso, depois eu saí de lá. Isso já fazia mais 1 ano, 2 anos mais ou menos, trabalhando em outras áreas, até que chegou um determinado momento que essa própria instituição não tinha mais para onde correr. Eles me convidaram para trabalhar lá dentro. Sim. Que aí foi quando eu me especializei na área da dependência química. Fiz todos os cursos necessários para ser feito. Fiz 1 ano de serviço social. Não terminei por conta do chamado pastoral que entrou no meio dessa trajetória. Eu vou chegar lá. Mas aconteceu isso. Então, trabalhei no Esquadrão da Vida por mais ou menos 4 ou 5 anos. Depois eu fui convidado para estar coordenando a comunidade terapêutica Restaurar, que é onde eu estou hoje. Mas o processo de pastoreio, como eu conheci o pastor dela, a pastora Renata, foi mais ou menos assim. Eu não sei se vocês conhecem, pastor Beto, que também é da comunidade terapêutica. Ele trabalhava comigo no Esquadrão. E ele congregava já na Restaurar. Até que um dia o pastor Delto foi fazer uma visita lá no Esquadrão para buscar um menino que ia morar na comunidade terapêutica da igreja. E aí eu conheci ele. Naquele dia Deus firmou uma aliança conosco. Ele me convidou para ir lá para a chácara da Restaurar. Eu passei uma tarde com eles lá. E daquele dia em diante Deus firmou essa aliança. Na outra semana eu já estava congregando na Restaurar. E quando eu cheguei, eu já fui direto para congregar na igreja do Jaraguá. Ajudei alguns pastores no decorrer do tempo, até que chegou um dia que o Senhor me chamou. E eu tive que decidir entre a ciência e o ministério. Eu preferi ingressar no ministério pastoral. E que não deixa de estar ligado. Com certeza. Até porque o tratamento para dependência química, a Bíblia diz que foi Deus que criou todas as coisas. Então, médicos, ciência, psicologia, tudo aquilo que nós que estiver na nossa mão como ferramenta que nós possamos usar para tratar, nós vamos fazer. E eu sempre digo, e vem dele, né? Tudo vem dele. E tem que caminhar junto. Não só a espiritualidade, vamos dizer assim, eu acho que tem que caminhar junto. Tem que caminhar junto. Necessário. O espiritual junto também com a ciência. Até na própria ciência se é ensinado isso. Sim. Quando nós fazemos cursos na área da dependência química, é ensinado que a espiritualidade é primordial. Sim.
E a ciência também, né? Deus, ele deixou a inteligência ao ser humano para que a ciência fosse concluída. Então, nós precisamos caminhar junto. Ambos trabalham juntos, cada um na sua área, no seu local, mas precisa ter, sim, a ciência trabalhando junto com a questão espiritual para que se alcance o sucesso aí. Gente, mas muito forte, né, esse testemunho do pastor. E aí vamos voltar então aí, pastor, para concluir o livro que está chegando aí para ser lançado. Nós vamos ter aqui em primeira mão. Onde vamos... Na verdade, eu posso contar um pouquinho de como surgiu a ideia do livro? Claro. Sim, porque isso tudo, esse processo, existe um progresso de tudo isso. E um propósito. Em determinado momento, eu já na comunidade terapêutica Restaurar, já coordenando na comunidade, eu, juntamente com a minha esposa, com a minha família, nós pensamos por algumas vezes, não foi por uma só. Porque o chamado, ele é dolorido, ele é difícil. Sim. E por algumas vezes nós pensamos, no meu caso, eu pensei em desistir. Normal, quantas vezes nós pensamos? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, nem medo, até porque nós somos seres humanos. As pessoas pensam que nós somos blindados por Jesus, mas nós somos seres humanos, temos nossos sentimentos, temos as nossas fraquezas, né? E em um determinado momento em que eu estava já pensando em desistir, praticamente decidido, eu estava até me programando, me organizando, estruturalmente falando, para seguir outro rumo, fazer outra coisa. Estava até se programando para montar o próprio negócio, enfim. E recebi uma ligação de uma pessoa, uma mãe, desesperada, pedindo ajuda para um filho que estava nas drogas. E naquele momento eu dizia para ela que e realmente naquele momento nós não tínhamos vagas na comunidade terapêutica para acolher esse rapaz, e essa mulher desesperada no telefone dizendo para mim: pastor, pelo amor de Deus, ajuda meu filho. Pelo amor de Deus, ajuda meu filho. Eu não tenho mais esperança, eu não sei mais o que fazer, eu já tentei todos os meios, eu já tentei todas as formas. Ela virou para mim e disse assim: não é possível que não há um caminho de volta. Meu Deus, ó Deus usando, né? Ela disse isso pra mim e aquela noite eu não dormi. Naquela noite o Espírito Santo tocou meu coração e imediatamente quando ela me disse essa frase, Deus me arremeteu à parábola do filho pródigo. Eu passei a noite escrevendo naquela noite. Eu passei a noite meditando no texto. E dali em diante não parei mais. Há 3 anos atrás isso. E aí hoje está concluído o livro, O Caminho de Volta, da Dor à Esperança. Meu Deus, eu já estou curiosíssima para ler esse livro. É muito forte. É uma jornada. E por incrível que pareça, Deus... eu não falo muito sobre a minha biografia no livro. Se eu não me engano, tem acho que 1 ou 2 páginas que fala a respeito do meu testemunho. E a partir dali, simplesmente um direcionamento, um posicionamento de Deus, baseado em todos os passos, a sequência, desde a queda até o encontro com o Pai, que Deus me permitiu falar a respeito de tudo aquilo que eu vivi, não somente a vivência, mas pesquisas, experiências e também os princípios bíblicos baseados na parábola. Então, assim, eu acredito que esse livro ele vai alcançar muita gente. Com certeza. Esse é o propósito final, de que muitas pessoas sejam alcançadas, porque, só para vocês terem uma ideia, 90% das pessoas que nos procuram para ajuda na área da dependência química, essas pessoas não passam por tratamento. Nossa, mas devido... A maioria não passa por tratamento. E aí, então, eu te pergunto, o que essas pessoas estão fazendo para serem orientadas? Como que essas pessoas estão sendo instruídas? Assistida, né? Como que essas pessoas estão sendo assistidas? Por quem? Não tem. Não tem. Então,
essa foi uma dos meios que Jesus tem falado ao nosso coração para que essas pessoas sejam orientadas. Sim. Porque o livro ele fala sobre isso. Ele dá direção para o dependente, ele orienta os familiares que acompanham e tentam ajudar, tanto na dor quanto no momento de força e motivação. E também ele vai ao encontro de um coração que talvez não sofre com a dependência química, mas que deseja voltar com força. E eu vou até fazer uma que a inspiração está soprando aqui. Eu não sei se o pastor fala sobre isso. Se não fala, fica a dica pro livro 2. Quando o pródigo volta, a gente percebe no texto que tem outro filho que estava perdido dentro de casa. Olha, isso é capítulo 11, o último capítulo do livro, ele só fala sobre se perdeu. O outro filho ficou. Mas a gente vê no final do texto que ele estava mais perdido que o que saiu. Porque pior não é o que sai, que se rebela, que faz as claras. Pior é que está em um culto. Tá bem completo. Que tá distante. Agora eu vou trazer uma revelação que está no livro e que eu vou falar para vocês agora. O filho que ficou na casa, que ele tinha uma rebelião oculta, ele não se diferencia nada do outro filho que também estava na casa e dentro da casa ele se rebelou. Porque quando o filho mais novo pediu herança pro pai, ele estava onde? Dentro da casa. É forte, né? Sabe o que nos arremete isso? A parábola fala de um pai amoroso. Esse pai amoroso, a Bíblia diz que ele soprou o fôlego de vida sobre todos. É isso. Esse pai amoroso é o próprio Deus. É isso. E esse próprio Deus, ele tem a todos como filhos dentro da casa. É isso. Cabe a cada um de nós, em um determinado momento da nossa vida, cairmos em si. Porque o pecado do que ficou não é diferente do pecado do que saiu. É isso. Então, esse tipo de grave tanto. Na hora que o irmão volta para casa, aquele rancor se sobressai de uma forma muito forte. Tanto que ele não quer receber o irmão. Isso. Ele nem chama o irmão de meu irmão, ele chama... você recebe, ele questiona o pai, você recebe este com festas? E aí entra precisa de um tratamento também. E aí entra também a cegueira, porque teoricamente ele é o filho bom que ficou, que não saiu na libertinagem, mas se a gente for olhar o contexto, não, ele está tão doente quanto o que saiu, só não demonstrando em ações. Agora, quer que eu te diga uma coisa? Aquele que estava dentro da casa, a Bíblia não fala qual foi o fim dele. Mas aquele que se perdeu fora, a Bíblia fala qual foi o fim dele. A Bíblia diz que ele se arrependeu e retornou. Por quê? Porque a dor, ela ensina. Ela ensina. Meu Deus. Tem não pode ficar sem esse livro, não. Pastor, aonde... Capítulo 3 diz assim, o peso das consequências, quando a dor ensina. Ali é falado exatamente o momento em que o filho pródigo, ele teve a consciência do estado que ele estava e por que ele precisava retornar. Meu Deus. Eu não sei se eu vou, não sei que dia que vai ser o lançamento, pastor, e se eu vou estar em condições de ir, porque meu bebê já vai nascer. Fala sobre isso agora. Mas se eu não for, minha amiga vai, vou, com certeza. Estamos aqui no lançamento. Vai ser tremendo isso. Muitas vidas vai ser transformadas. Eu vou com o Gaelzinho. Sabe o que eu vou falar? Sobre esse livro? Tem lugar na mesa. Tem lugar na mesa, né? Então não estava perdido, né? Não. O livro, todos nós temos lugar nessa mesa. Que inclusive o lançamento desse livro, ele já está, né, disponível nas plataformas digitais, e o ICLEP, Clube dos Autores,
Mercado Livre e Amazon. Ele já está disponível. Que benção. Algumas dessas plataformas ele é em e-book, outras é o livro físico, é preciso analisar lá. E o lançamento oficial vai ser no mesmo dia do aniversário da Restaurar do Jaraguá, com a presença dos pastores Delton, pastora Renata. Vai ser o lançamento oficial, pode anotar aí, no dia 4 de outubro, o primeiro sábado de outubro, vai ser o lançamento oficial. Eu acho que eu já vou conseguir, já vou estar saindo da dieta. Estarei lá. Então, em nome de Jesus, você já estarei lá. E ó, vou até dizer algo aqui para você. Assim que o livro físico chegar, eu faço questão de trazer aqui para vocês presentearem os seus espectadores. Que legal! Fiquei muito feliz, Carol. Tudo. Nós merecemos isso. Porque realmente, eu sei esse livro não ia ficar. Então, eu não me desse, eu ia pegar. Mas estaremos lá no lançamento. Fico muito grata. Eu que agradeço. Por esse presente, é um presente mesmo. Eu tenho certeza que eu estarei sendo edificada lendo esse livro. E aprendendo, né? E aprendendo. E você, fique ali, depois o Vitor vai pôr para nós lá o site do pastor, data do lançamento. Sinta-se já convidado para estar lá prestigiando o aniversário da igreja e o lançamento do pastor. Tirem fotos, marque a gente no podcast, né? Interaja conosco e também, se der tudo certo, também estarei lá no pacotinho. E vai ser tremendo. Tudo isso lá. Ganhando em primeira mão, hein, galera? Quem quiser, posso dar o endereço do... Deve. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, Pastor David Américo, PR David Américo, né? @PR David Américo. E também nós temos um Instagram novo, que é específico para o livro O Caminho de Volta Oficial, tudo junto. @O Caminho de Volta Oficial. Sigam lá que nós vamos estar trazendo novidades, informações. Lá nós vamos estar trazendo alguns trechos do livro, enfim, todos aqueles que quiserem já está aí. Pastor, se alguém tiver vivenciando essa questão da dependência, um familiar ou um usuário, eles podem também estar entrando em contato? Podem sim. A nossa comunidade terapêutica Restaurar hoje, nós trabalhamos com tratamento para dependência química voluntário, masculino, maiores de 18 anos. No nosso caso, hoje nós trabalhamos com vaga social. O que seria a vaga social? Aquela que, na maioria das vezes, é a que mais as pessoas procuram. Porque é aquela que a própria instituição, a própria igreja financia. Por isso que eu digo para vocês o seguinte: nós precisamos valorizar uma igreja que investe nisso. Sim. Nós precisamos líderes que depositam amor e recurso para investir nessas vidas. Porque vocês não fazem ideia o quanto é difícil. Como diz a pastora Renata, igreja sendo fora da igreja, não é? As pessoas não sabem, mas uma grande parcela do recurso que é investido na igreja Restaurar hoje vai para a comunidade terapêutica. E ali não tem holofote. Ali ninguém tá vendo. Isso é muito importante. Ali não tem... E você, que de repente é um empresário que está procurando algo para investir, procura o Pastor David, vai conhecer lá a comunidade, seja um investidor de vidas transformadas. Fica a deixa aí também. Assim, Deus trabalha no secreto. Isso. Não precisa de holofote. Aqueles que estiverem necessitando de ajuda nessa área, como eu disse, nós trabalhamos com vaga social também, porém, como a demanda é muito grande, muitas pessoas nos procuram. Nós fazemos atendimento toda segunda-feira, das 9 ao meio-dia, na associação da igreja, fazendo a triagem dessas pessoas. E se desejar por vaga social, nós fazemos a triagem, tem uma fila de espera, e conforme vai surgindo as vagas, a gente vai chamando. É isso. Então, não sofra sozinho. Procure ajuda, vá se informar, né? Tem uma rede de apoio. Sim. É possível a mudança.
Pastor, queremos te agradecer. Eu que agradeço. Posso dar mais um outro recado? Nós estamos prestes, eu até vou deixar para vocês aqui, assim que a gente iniciar esse trabalho, eu quero pedir para que vocês informem os seus espectadores. Nós estamos prestes a reativar o grupo de apoio Restaurando Vidas, que é da Igreja Restaurar. Esse grupo de apoio ele dá assistência para familiares, são reuniões semanais que dá assistência. Nós já estamos estruturando uma equipe que vai dar assistência. Esse grupo de apoio é algo que nós trabalhamos muito enquanto a igreja era lá na Castelo Branco ainda. Quando veio para o centro da cidade, a gente ainda trabalhou. Depois veio a pandemia, a gente teve que parar o grupo de apoio presencial. Agora nós já estamos estruturados, vamos retornar com o trabalho de grupo de apoio. Olha que lindo! Assim nós tivemos a data definida. Eu quero informar vocês. Isso, nos informa. E talvez dê até um outro bate-papo sobre isso, né? Já dá mais convidado a abertar para estar falando sobre isso, né? Sobre esse assunto, que também nada mais é do que estar interligado na palavra de Deus. Pastor, muito obrigada pela sua presença. Agradecemos sua esposa, sua família. Obrigada pelo trabalho lindo, por ser um instrumento de Deus na vida das pessoas e nos proporcionar aprender um pouquinho mais dessa área. Deus te abençoe e conduza, que esse livro alcance voos inimagináveis, pessoas, que seja tudo para a honra e glória de Deus. Não é, amiga? Amém. Eu também quero agradecer a presença do pastor, o convite. Foi tremendo. Eu tenho a plena certeza que muitas pessoas, né, a transformação foi completa com esse testemunho. E para falar a verdade, não teve nenhum convidado que teve 2 podcasts. É verdade. Deus é tremendo. Amém. Então, para você ver como fluiu, né? Amém. Fluiu como Deus quis. Então, e gratidão pela vida, pelo sim, por tudo mesmo. Amém. Por ser um instrumento de Deus. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de cada um daqueles que estão recebendo essa mensagem, que ouviram esse testemunho. Eu quero lembrar algo muito importante aqui, que nada disso é sobre nós. É sobre o poder restaurador de Jesus. E para aqueles que talvez está no fundo do poço, talvez esteja pensando em retornar e não consiga, talvez esteja no caminho de volta e precisa de um encorajamento. A Bíblia diz que enquanto houver vida, há esperança. Então não desista, continue. O Espírito Santo de Deus, ele é poderoso para reverter todo e qualquer quadro e pode ter certeza que ele vai usar pessoas para ajudar, para caminhar e para conduzir toda e qualquer pessoa que deseja retornar para esse caminho de volta. É isso. E é possível. Amém? É possível. Deus te abençoe. Até o próximo sábado. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Amém. Beijo.